Pedrosa. Turbulento? Tá escrito ali, você viu, não é? Turbulento é avião, Pô, velho. turbulento, pô. O que é, não é? Isso aí, meu irmão, é crise total, pô. Turbulento é avião. Depois do que aconteceu lá, tinha que cair até o porteiro, É pô. porque tá escrito ali que Vene leu. Coitado do porteiro. Ó, o segurança já caiu, O né? porteiro é competente. O segurança foi embora. Tá escrito ali. Quem também está no momento turbulento é o Vasco. Aí o Vene levantou essa negócio. Ah, turbulento. É crise, pô. Turbulento tá o Flamengo, né? Não, isso eu concordo. Mas é crise do Flamengo? Não, crise ainda não. Tá bom. Não é, chamou o Ceni. Flamengo e Bahia. É igual quando você chama o Fluminense, né? 13 jogos. Ai, Vene. Ô, Cris, foi ele que disse, não fui eu não, hein? Lucas Pedrosa, a gente vai ver o VT aí na volta. Vamos falar de TechPix? Vamos falar de Fernando Diniz, Lucas Pedrosa. Ele já é o treinador do Vasco? Pode dizer que sim? Não dá para dizer que é porque não assinou. Eu sempre falo isso aqui. Se não assinou, não é. Só é quando assina o papelzinho, meu amigo. Mas ontem, de fato, como a gente trouxe aqui, que o Vasco estava aguardando o último ok, esse ok veio e o Fernando Diniz deve ser o novo treinador do Vasco nessa temporada e também na próxima, porque o contrato dele deve ir até o final de 2026. Aquele valor de cerca de R$1 milhão para ele e para a comissão técnica está valendo mesmo, é exatamente aquilo que a gente falou. E também ele chega com 3 auxiliares, digamos assim, 3 componentes da comissão técnica dele, inclusive um preparador físico. Ele mais 3. Ele mais 3, inclusive um preparador físico, que é uma coisa que a torcida do Vasco reclama com toda a razão sobre a preparação física do Vasco, que é muito mal feita. Então, o Fernando Diniz é um treinador, o Vene pode até detalhar um pouco mais até a situação da multa rescisória, o Vene trouxe essa informação. Eu falei aqui que eles chegaram no meio termo dessa multa rescisória, por quê? O Diniz queria 50% do contrato e o Vasco queria só 1 mês de contrato, mas eles entraram numa fórmula para poder chegar nesse meio termo. Então, assim, para mim, antes de passar a bola para o Vene, Fernando Diniz é um cara que vai ter um trabalho mental nessa equipe. Ele é psicólogo, para quem não sabe. Ele é um cara que vai precisar trabalhar muito mental e tirar essa veia derrotista da equipe do Vasco da Gama. O físico, ele é o cara que dá treino 2, 3 horas. A saída de bola, que muita gente fala, gente, o Diniz é um cara que coloca o time titular para treinar com 10 e o time reserva para treinar com 12, com 13. Para justamente você dificultar um pouco mais essa saída de bola e trazer um pouco mais de assertividade para essa equipe. Então, não é, vai sair a moda de Diniz. Não, cara, isso é treinado. Isso tem um processo para que a saída de bola seja feita. Lógico que vão ter erros, mas assim, o que o Diniz acredita é que vão ter mais acertos do que erros. Então, cara, vou ser muito sincero com você, Fernanda, Vene, eu acho que pior do que tá não fica. É até perigoso eu falar isso, mas pior do que eu vi contra o Puerto Cabede, eu acho que o Vasco não consegue jogar. Vene Casagrande, conta então essa questão da multa rescisória do Fernando Diniz. Multa rescisória do Fernando Diniz, 4 salários se ele for demitido até dezembro desse ano. Se ele for demitido entre janeiro e junho do ano que vem, 3 salários. Se ele for demitido no segundo semestre de 2026, são 2 salários. Essa é a multa rescisória. E sobre o Diniz, assim, eu sempre falei aqui que se eu fosse ele, não aceitaria, e se eu fosse o Vasco, talvez buscasse, mas sabendo que não é um perfil que se encaixa. Mas, independentemente disso, o Vasco estava precisando de um fator novo, que essa é a frase que a gente usa muito nos bastidores da bola. Depois do que aconteceu lá na Venezuela, tinha que ter um fator novo para trazer o ânimo de volta desses jogadores, que eu acho que é isso que está faltando. E o Diniz, ele sabe fazer isso. Independentemente do estilo de jogo dele, das convicções dele, eu acho que o Vasco precisava desse fator novo para dar estremecida nos bastidores e tentar resgatar a autoestima desses atletas. E sempre lembrando, eles estão vestindo a camisa do Vasco da Gama. Talvez um ou outro esteja esquecendo disso, porque pela forma que eles saem de campo após vexames, parece que eles estão esquecendo que estão usando uma camisa enorme que é a do Vasco. Muito bem, Vene Casagrande. E essa questão da multa, pensa comigo, Pedrosa. A gente já está no mês 5. Agora Certo. mês 6, praticamente. Já Certo. foi, né? Ele ainda não começou, a gente já está quase que em junho já, praticamente. Mentira, está no início demais. Mas pensando no futebol, né? Faltam 6 meses para acabar o ano. 4 salários, se ele for demitido até dezembro, é como se foi uma garantia assim. É como se você tivesse empregado até o final do ano. Porque ele não vai ser, se ele for mandado embora, vai ser mandado embora com 1, 2 meses. Vai ser lá com 3, com 4. E aí vai ser como se fosse ele tendo uma garantia de que até o final do ano ele tem um salário. Eu acho justo. Eu acho também. Justo. Eu acho que, se você for colocar, o que o Vene trouxe aqui, 4 salários, daria cerca de 4 milhões de reais. Cara, eu já falei aqui, o Santos vai pagar 15 para o Pedro Caixinha, porque esse contrato foi mal feito. Então, assim,
A diretoria do Pedrinho, ela tem vários defeitos, mas em relação a contratos com os treinadores, com o Carille foi um salário de R$500 mil, e com o Diniz, que é um treinador melhor do que o Carille, eu considero pelo menos, o máximo que o Vasco vai pagar é R$4 milhões. Então, assim, eu acho que pelo menos o clube foi protegido nessa questão. E eu espero que o Diniz não seja demitido. Também, o Diniz, exato, eu espero que o Diniz não seja demitido, Fernando. Eu espero que deem sequência, acreditem, deem respaldo, porque assim, o Felipe, ele teve, o Álvaro Pacheco não foi escolha dele. O Rafael Paiva foi muito mais ali pelo momento. Segue aí, Rafael Paiva. Aí depois ele escolheu o Carille. Ok, beleza, primeiro técnico. Mas pela primeira vez na trajetória dele como presidente do Vasco, ele vai escolher alguém que ele acredita de fato, Pedrinho, que acredita, né, com a filosofia dele. Então, assim, cara, não adianta você parar para pensar e falar assim, toda hora troca de técnico, igual a questão do Felipe Luiz. Como é que você vai trocar um técnico que ganhou 3 títulos aí em 6 meses, que consegue fazer o time do Flamengo jogar bem, que vai passar por qualquer oscilação, por qualquer adversidade, porque ele é um treinador novo? Então essa casca você só aprende quando você passa pelas situações. Cara, o futebol ele precisa de coerência. E pela primeira vez, talvez, o Pedrinho esteja tendo coerência, trazendo o Fernando Diniz, porque é no que ele acredita. Precisa de convicção. Então, assim, ficar trocando de treinador, Fernanda, é muito nocivo para o clube. É muito nocivo. E o Pedrinho também, na minha visão, ele se agarra ao Fernando Diniz não só para salvar a temporada do Vasco, mas salvar o mandato dele. Porque o contrato do Diniz vai até o final do mandato dele. E hoje o Pedrinho é um presidente que eu não acho que ele faça as coisas de propósito ou algo ruim, muito pelo contrário, é um cara muito bem intencionado e tudo mais, mas ele está perdendo a confiança da torcida. Então, assim, o Diniz, ele vai ter que recuperar a autoestima do vascaíno, algo que está muito complicado hoje. Muito bem. E o meu fogão? Chegou a minha vez. E o presidente do Vasco está muito convicto que Fernando Diniz é o cara certo realmente para comandar o elenco do Vasco da Gama. Fernando Diniz, ele vem de sequências ruins, porém é um técnico que vai chacoalhar, essa que é a pura verdade, o elenco do Vasco. É aquele cara que vai tentar uma filosofia nova do que vinha sendo implementado. A galera até fala assim, mas vai arriscar no Diniz, sendo que o Vasco tem muita dificuldade com os jogadores para sair jogando, tem várias situações ali que não se encaixam, mas, como disse ali o Lucas Pedrosa, é questão de tempo, é questão de ajustes, e junto a isso também, obviamente, há reforços. Mas, vamos primeiramente falar para vocês sobre quando que o técnico Fernando Diniz deve estar assumindo o comando, estando em campo, na beira do campo lá, para poder estar comandando a delegação, comandando os jogadores do Vasco. Vamos lá. A ideia do Vasco era que Diniz pudesse comandar o mais rápido possível, ou seja, no jogo de amanhã, Vasco da Gama e Vitória no estádio Manuel Barradas, o Barradão. Porém, para que ele pudesse estar presente, teria que ser regularizado no BID, teria que assinar primeiramente, antes de tudo, teria que assinar, ele não assinou ainda. Além disso, o time do Vasco está lá em Salvador, ou seja, uma viagem ali e tudo mais, o Diniz iria chegar muito em cima, então o Vasco não vai colocar o Diniz no comando técnico para essa partida do Campeonato Brasileiro Vasco e Vitória. Ou melhor, Vitória e Vasco, até porque eu mando do Vitória. Mas o primeiro jogo do Diniz deve acontecer lá na Argentina, onde o Vasco irá enfrentar o Lanús pela Copa Sul-Americana. Então o Diniz, a primeira partida do Diniz, o reencontro do Diniz com a torcida do Vasco deve ser na Sul-Americana, onde o Vasco irá enfrentar o Lanús por essa competição, por essa Copa. E aí, junto a isso, agora sobre a situação envolvendo reforços. O presidente do Vasco, para fechar com o Fernando Diniz, teve que negociar bastante. E uma dessas situações exigidas pelo técnico Fernando Diniz era que chegasse reforços que fossem indicados por ele, para poder ter uma facilidade de entendimento do seu esquema de jogo, além, é claro, também de jogadores que pudessem ajudar o Diniz nessa caminhada com o Vasco. E aí, informações do Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, é a seguinte, Vasco já prospecta o mercado em busca de reforços e poderia chegar perto dos 5 milhões de dólares pelo Brian Rodrigues. É um jogador que o Diniz já deu o aval, o sinal verde,
por ele, o Brian Rodrigues chegaria para ser um cara importante para o Vasco, e aí o Vasco teria que negociar com o América do México, que aí é a parte mais complicada, porque envolve isso aqui, ó, dinheiro, e aí a gente sabe que quando envolve dinheiro, os mexicanos têm bastante capacidade de aquisição financeira, então não teria problema em relação a preciso de dinheiro, não precisa. Os mexicanos têm dinheiro a rodo. E aí, agora o Vasco teria que convencer o jogador. Eu acho que o jogador já está mais que convencido, ele queria vir para o Vasco desde a última janela, porém não conseguiu por conta do América do México. E agora, o principal ponto é chegar nos mexicanos e falar assim, cara, a gente quer o jogador, quanto que vocês querem? Vamos negociar? Vamos negociar. E aí, tudo tentar se desenrolar. Essa que é a pura verdade. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficar por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!